Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Casa Terapia. Eu sou a Marina Marinho. E eu sou Iago Tarangino e a cozinha é o coração da nossa casa. Será? Será? Por que a cozinha é o coração da nossa casa, Marina? Então, eu acho que a cozinha, ela tem uma questão cultural ali, de ser um lugar onde a gente compartilha, confraterniza. Acho que a casa, ela é um espaço onde a gente recupera energia. A gente já falou isso em outros episódios. E a cozinha é um desses espaços que é super importante, que é quando a gente come, a gente está se reabastecendo ali de energia. E de todos os momentos que a gente tem de realmente se conectar com a gente, de restabelecer nossas energias, a cozinha é um dos que a gente mais gosta de compartilhar, né? Os outros a gente prefere fazer sozinho, né? A gente prefere se higienizar sozinho, dormir sozinho, mas comer, a gente tem esse hábito de comer com a família, de compartilhar esse momento. É claro que quem mora sozinho vai comer sozinho também, mas a gente tem as lembranças dos momentos em família muito envolvidos com comida, né? E com os amigos também, porque eu mesmo sempre lembro das minhas amigas, às vezes quando eu tô fazendo alguma comida que alguém gosta, ou momentos que a gente costuma confraternizar sempre com a mesma comida. Eu tenho um grupo de amigas que toda vez que a gente se vê, a gente faz bolo de chocolate. Aí a gente vai se ver, nossa, tem que fazer bolo de chocolate, entendeu? Já tem aquela coisa. Então, eu acho que justamente porque é o lugar onde a gente já tem essa coisa da comida, de compartilhar, as pessoas têm esse olhar mais carinhoso da importância da cozinha e por isso que ela é o coração da casa. É meu ponto de vista. O que você acha? Sim. Acho que faz sentido, faz bastante sentido, que as pessoas realmente usam a cozinha para confraternizar, né? Quase ali. As pessoas, elas estão toda hora, elas sempre passam pela cozinha, né? É um caminho assim, frequente. Quando a gente chega em casa, às vezes eu pelo menos, eu costumo beber muita água, então eu vou em casa, eu já vou direto na cozinha, encho um copão de água, depois eu vou ver o que eu tenho que fazer na casa. Às vezes é o primeiro lugar, né? Eu sempre abro a geladeira também, tipo, o que tem pra comer? Às vezes come. Putz, não tem nada. A geladeira serve mais pra pensar, né? A gente pensar no que a gente vai comer, exatamente. Tem essa coisa de abrir a geladeira e ficar vendo o que tem ou não. Mas é mesmo um lugar onde a gente passa muito na casa, né? Ele é tipo um pit stop. Isso até me lembra que meu avô, ele era um cara que ele beliscava o dia inteiro. O dia inteiro. Então ele o tempo inteiro passava na cozinha pra ver ali o que tinha, se tinha alguém fazendo alguma coisa, ele dava uma beliscada, se não tinha, ele ia na geladeira, ele sempre tava beliscando alguma coisa, sabe? Então ele tinha uma rotina o tempo inteiro de estar na cozinha. Tava sempre ali, querendo alguma coisinha ali, aqui, pra fazer a manutenção, né? Da energia, né? Da energia. Pra reenergizar. Você sabe que a gente tem isso até no trabalho, né? Que é aquele momento do cafezinho, o momento que você para pra beber água e tal. Então, geralmente, quando tem copa no trabalho, as pessoas acabam confraternizando muito na copa. Que é o momento que elas, às vezes, não tá rendendo muito, ou tá meio cansada, sente uma necessidade de levantar e tal. E aí, vai lá na copa, faz um café, ou bebe uma água, faz um lanchinho e volta. Então, a cozinha tem mesmo essa característica de você, às vezes, dar uma parada, relaxar e tal, né? E o que você acha que os nossos ouvintes podem fazer para começar a arrumar assim, a cozinha, a ver na cozinha, assim? O que eles têm que olhar? Eu penso muito que a gente já vem falando desde o início. Tem de praxe, né? É de praxe. Você tem que olhar para você. Como é que você usa a cozinha? Como que você... o que você usa mais? Qual é o lugar que você passa mais tempo? Você é uma pessoa que cozinha? Se não, tem alguém na sua casa que cozinha mais? Quem é que lava mais a louça? Né? Como é que é a rotina de vocês? E aí, quando você pensa na rotina, você tem que pensar em todas as rotinas da passagem da cozinha. Então, geralmente, a gente armazena na cozinha o quê? A comida, né? Então, vai ter lá um espaço onde você vai guardar a comida. A gente tem também a parte de fazer a comida e a parte de servir. Nem todas as casas servem a comida na cozinha, né? Tem gente que tem essa parte de sala de jantar e cozinha bem separada e tem gente que não.
Então, assim, vale muito pensar o que é que você gosta, o que cabe no seu espaço, para você conseguir, de fato, ver o que vai ser mais importante nessa cozinha que você está planejando. Então, quando a gente fala do comprar, né, de armazenar a comida, a gente fala do comprar, né, de você vai no mercado comprar, numa feira. Aonde que você guarda esses alimentos? Você guarda na geladeira? Você guarda no armário? Você tem uma despensa? E se você estiver planejando um espaço para guardar comida, você é o tipo de pessoa que faz uma compra mensal ou você faz uma compra semanal, né? Porque o tamanho do espaço que você vai armazenar a comida vai fazer diferença aí se você faz uma compra maior ou se você faz uma compra menor. E aí, esses são os tipos de coisa que você tem que pensar para ter certeza se o tamanho do armário que você vai desenhar aí para guardar essas coisas, ele tá ideal, tá adequado. Eu, particularmente, já vou aproveitar para dar uma dica de não botar armários muito profundos, desses que você não consegue ver o que está no fundo, e nem colocar prateleiras muito profundas para quem tem despensa só com prateleira, porque a gente tem dificuldade mesmo de ver o que está atrás, de ocupar esse espaço, de organizar, né? E aí é nessas que a gente vai fazer compras, vai fazer a lista de compras e não vê, às vezes, algum item, porque tem alguma coisa na frente. Então, o ideal é sempre pensar que vocês, quando forem organizar, vocês têm que ver tudo o que vocês têm. Então, se você vai guardar as compras, você consegue organizar de um jeito que você vê tudo o que você tem, provavelmente toda vez que você for fazer sua listinha de compras, vai ser muito mais fácil de visualizar as coisas, né? Tem um armário, gente, quem tiver arrumando aí a cozinha, que vale muito a pena vocês pesquisarem, que chama dispensa vertical. É um armário que ele tem extração total, você puxa e ele sai completamente e você consegue ver tudo que tem, todas as prateleiras. É um dos armários realmente que eu achei que foi uma ideia genial. Quem foi que bolou foi pensando muito na ergonomia e com essa ideia mesmo de você ver tudo que tem dentro da despensa. Então tá, eu falei aqui da despensa, que eu acho que é essa parte inicial da cozinha, da gente fazer as compras, de guardar as compras, de ser fácil de guardar, né? E de você pensar aí que as coisas pesadas às vezes a gente põe mais embaixo, porque é mais fácil de pegar, para não se machucar. A gente coloca as coisas mais leves para cima, mas no fim das contas, você tem que sempre pensar o que é que você usa mais, o que tem que estar sempre à mão e como você vai ver tudo o que você tem. Então, isso é importante até de frisar, né? Que essas dicas são para realmente quem está usando a cozinha. Que, total. sim, se você quer uma cozinha bonita, mas você não é a pessoa que mais usa na sua casa, talvez você deva rever isso aí, porque a pessoa que mais usa a cozinha é que vai ter as dificuldades reais do dia a dia, é que Sim. vai ver como é que ela funciona melhor no dia a dia, ela que vai ter em contato mais vezes. Então, o mais importante é essa pessoa saber o que fazer na cozinha dela também. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se as tarefas são divididas em casa, aí uma pessoa é responsável por fazer as compras e guardar, e a outra usa, se elas não estão em sintonia e a pessoa que usa não sabe onde a pessoa guardou, né, vai acontecer um estresse ali no meio. Então, de certa forma, você aprender a setorizar e a guardar as coisas de um jeito que a casa toda, as pessoas que moram ali se adaptem, né, também é bem interessante. Tem gente que às vezes fica muito chateado de, todo dia o pó de café tem que ficar aqui. Todo dia a pessoa pega, põe ali e não devolve. Mas às vezes é porque isso deve estar contraintuitivo para a pessoa. Então é o caso de você pensar, será que tem um lugar mais fácil para colocar para que ela consiga devolver? Né? É claro que são casos e casos, gente, mas é só trazendo mesmo essa luz para vocês repensarem, porque não existe uma fórmula certa. A gente está dando dicas aqui genéricas, de você ver tudo que você tem, porque facilita de você fazer uma lista de compras, de você achar as coisas que você está procurando, de você setorizar por tipos de produtos, porque também facilita de você já olhar para o lugar certo, né, ou para o lugar que você quer. E você tentar pensar o que você usa mais para estar sempre à mão. Isso são dicas bem genéricas, mas vale muito a pena vocês testarem e ver o que funciona melhor na rotina da cozinha de vocês, sem vocês precisarem ficar se estressando com as coisas fora do lugar. Exatamente. E entrando nessa área mais técnica assim, da cozinha, das dicas que a gente tem por aí, o que você acha que seria bom das pessoas verem quando elas estão querendo reformar sobre pisos e revestimentos assim no geral?
Cara, então, a cozinha ela é considerada uma área molhada, né? E uma área molhada é uma área que você consegue. Você imagina que possa molhar, né? Não é, gente, que você pode jogar um baldão d'água na cozinha, porque nem toda cozinha pode, principalmente em prédio. Nas casas mais antigas já é comum você lavar a cozinha, casa e tal, né? Mas quando a gente tá falando de edifício, já hoje em dia a gente passa mais o pano mesmo. Mas é considerada área molhada se puder molhar o chão, né? Cair, às vezes está lavando a louça. Quem nunca lavou a louça e molhou o chão também? Ou acontece esses acidentes de cair um molho quando você está cozinhando, alguma coisa desse tipo. E aí a gente pode passar um panão e até jogar um pouquinho de água só para ajudar a limpar aquele piso, né? Então, a cozinha, por ser considerada uma área molhada, a gente pensa muito num piso que vai ser durável porque não vai estragar à toa, caiu algum alimento, ele vai estragar, ou caiu uma água, ele vai estragar. E também fácil de limpar, né? Porque quem cozinha sabe que toda vez que você para e cozinha na cozinha, precisa depois fazer aquela bela limpeza geral. Então, o piso tem que ser muito fácil de limpar. Por isso que a maioria das pessoas coloca também o porcelanato, né, gente? O porcelanato, ele é fácil de limpar, ele é super durável. Todo mundo já sabe que é um porcelanato, né? E ele também tem uma outra vantagem dele ser um piso considerado frio, né? O que é isso? O piso frio é que ele não vai esquentar, né, gente? Então, o porcelanato, a gente está falando da cozinha, que direto a gente liga o forno, usa o fogão, tá mexendo ali com fogo, e aí acaba que o ambiente fica quente também quando isso acontece. Então, o piso porcelanato ele é mais frio, ele não vai superaquecer o ambiente, né? Então, que também é uma das vantagens dele. Mas a maior vantagem mesmo é a parte de limpeza. E aí, vale frisar aqui que tem 2 tipos de acabamento do porcelanato, né? Tem o porcelanato comum, que ele tem a bordinha um pouquinho arredondada, e a gente sempre tem, você vê bem a emenda com o rejunte. E tem o retificado, que ele tem a bordinha mais reta, e aí você vê menos o rejunte. Essa segunda opção, ela costuma ser melhor nesse quesito de você ver menos o rejunte, acumular menos sujeira no rejunte, que o rejunte realmente é um lugar onde a gente costuma ver que ele tá ficando velho, ver que tem mais sujeira, que incomoda mais. Então, só que, se você tá fazendo essa cozinha, chegou lá para comprar o piso, e o piso, sem ser retificado, tá mais barato, se for uma coisa que realmente está dentro do seu orçamento e tudo mais, o importante é que seja o melhor para você naquele momento, nessa fase da vida que você tá agora. Também não adianta a gente querer, às vezes, ter tudo e fazer tudo perfeito, porque realmente tem tanta coisa legal que dá para pôr na cozinha, que a gente tem que pesar e ver o que é que de fato vale a pena, que vai fazer diferença na sua vida. E às vezes não é o piso, mas sei lá, se você é uma pessoa que se incomoda muito com o rejunte, isso é uma coisa que vai realmente estragar seu dia, então tente escolher ali um piso de porcelanato retificado, que você vai ver menos aí a questão do rejunte. Outra dica é o piso branco, né, gente? Tem muita gente que coloca que gosta de piso branco e tudo mais. Eu costumo falar para os clientes escolherem um piso mais manchado, para eles verem menos a sujeira. Então, nem branco, nem preto. Colocar um piso mais mesclado mesmo, às vezes um piso que imita madeira ou que imita pedra, que tem umas manchinhas naturais, as paredes são naturais, né, gente? Porque é porcelanato. Exatamente. Mas só para ajudar a disfarçar um pouco mais a sujeira. Porque cozinha vai sempre sujar e a gente vai sempre limpar. Mas às vezes o piso muito branco, né? Você vai ver um fio de cabelo e já vai te incomodar, sabe? Vai ficar lá em destaque. E uma outra coisa, gente, é que a área que a gente considera molhada, a gente não coloca os pisos que são polidos, né? Que eles são brilhosos, porque eles são mais fáceis de escorregar. Então tem que pensar também num porcelanato que não seja tão escorregadio, né? Claro que tem gente que põe tapete às vezes para não escorregar, numa situação parecida com banheiro, né? Eu tava pensando justamente nisso quando você falou de área molhada, porque tem gente que coloca um tapete ali, geralmente na área da pia, né? Ou na entrada da cozinha, às vezes. Sim. E tem alguns tapetes que podem até atrapalhar, né? Sim, tem tapete que é emborrachado, que ajuda às vezes a não escorregar e tudo mais, mas tem os tapetes que podem, sim, ser mais escorregadios, enfim. Tem uma questão cultural do tapete também.
Eu acho que é uma coisa bem brasileira. Aham. Tem aquela coisa regional também, de ter aqueles tapetes que vão combinar o da porta com o da pia, e tem aquela coisa combinandinho e O tal. jogo de O tapete, né? jogo de tapete, tem uma coisa cultural assim envolvida. Então, assim, eu acho que é muito íntimo, são escolhas muito íntimas de você. Ah, pra mim eu gosto, porque eu tenho agonia às vezes de lavar louça, porque eu sempre molho o chão, então vale a pena ter o tapete. Eu mesma não tenho esse hábito, mas eu lembro que minha avó tinha, que ela tinha Uhum. sempre um tapetinho embaixo da pia, que pra ela isso era importante. Então, vale pensar, é importante pra mim? Faz sentido pra mim? Não vai me atrapalhar, né? Acho que tem Exatamente. isso também. Isso é muito importante. Tanto essa coisa de área molhada, quanto de produtos de limpeza, né? Nem todo mundo tem uma área de serviço ali meio afastada, e aí elas ficam muito juntos da comida às vezes, né? Isso é verdade. O produto de limpeza, a cozinha e a área de serviço, elas são muito próximas, né? É muito comum, principalmente em apartamento, de serem até no mesmo ambiente, às vezes não tem nem divisória, né? Uhum. Então, assim, eu acho que atrapalha mais a gordura da comida nas roupas do que ao contrário. Eu acho que a parte dos produtos de limpeza, é óbvio que a gente evita de ficar guardando junto com comida, para Aham. não contaminar, tem muita coisa que é tóxica. Mas a grande verdade é que a gente usa esses produtos para limpar a própria cozinha, né? Então, é um Exatamente. cuidado que eu acho que é quase que intuitivo. A gente só guardar separado o que vai poder contaminar a sua comida, né? Não ficar guardando no mesmo armário. Às vezes, se guardar com essa certa diferença, assim, de espaço, não ficar todo mundo junto. Uhum. Mas eu acho que é mais tenso. Você tá cozinhando, acabou de lavar a roupa, Uhum. e a roupa às vezes pegar o cheiro da comida. Eu acho que isso Nossa. é mais tenso pra quem realmente mora num apartamento pequeno, que é cozinha com área de serviço, sabe? É uma facada no coração isso aí. Facada no coração. Realmente as pessoas ficam chateadas. Mas Melhor é do que isso. ter que boa na comida. A gente usa que boa, A né? A gente gente usa usa que que boa boa. às vezes pra limpar folhas, né? E tal. Tem muita gente que usa. Não, só que tem a dose certa, né? Nada de ficar se intoxicando. Toma cuidado aí. E isso me lembrou muito de um outro assunto que a gente tá falando aqui de separar as coisas. Isso me lembrou muito bancada. Bancada a gente faz Sim. praticamente tudo na cozinha, né? De cortar, E tem separar. uma coisa interessante, que a bancada ela tem essa divisão de área molhada e área seca. Também. Ela tem essa divisão também. Você já reparou que as bancadas que tem a pia e a área do escorredor, elas têm tipo um degrauzinho, assim, elas têm uma Aham. bordinha, São rebaixadas, ela é né? rebaixada. Aham. Justamente porque você põe a louça molhada no escorredor, a água do escorredor vai descer, Aham. né? Se você não tem esse rebaixozinho, a água vai descer pro armário, entendeu? Ela vai Vai direto ensopar pro a chão. pia, vai estragar seu chão, vai estragar seu armário. Caramba. Então, a gente considera a área molhada da pia, tudo que está em volta da pia. E Uhum. porque a gente apoia muita coisa em volta quando a gente está lavando louça, né? A gente tira as coisas da pia, vai apoiando em volta, lava. E aí tem Uhum. o escorredor, que a gente apoia também em cima da pia. Nem todo mundo apoia o escorredor em cima da pia. Porque hoje em dia tem o escorredor embutido, que ele fica embutido na pia. Então, não tem esse caimento em cima na bancada, mas tem por Uhum. baixo, né? A gente Aham. não vê. E tem o escorredor também que fica no armário, né? Tem aqueles armários agora que você abre, que são os basculantes, que ficam exatamente em cima da pia. Porque se escorrer, já pode escorrer para a pia. Uhum. Alguns têm até um prato embaixo que você pode retirar para tirar a água e tudo mais. Aqui em Caramba. Brasília, a maioria das pessoas nem fazem essa manutenção do prato de água, porque como aqui é muito seco, Ela já evapora, ela né? já evapora, nem precisa ficar tomando muito cuidado com isso. Mas Caraca. em lugares úmidos eu acredito que seja mais útil tirar e dar essa atenção para Uhum. escoar a água, né? Mas então, tudo que você considerar molhado, que é o que está em volta da pia, que é onde vai escorrer, que é Uhum. onde você vai lavar, onde vai ter água, você pensa nessa parte da bancada dela ter esse rebaixo para proteger mesmo, da água não cair para fora, não escorrer pelo armário, não sujar seu chão e também não ficar ensopada na bancada em algum lugar específico que, enfim, não vai te ajudar em nada, né? E aí a área Exatamente. seca, ela já não tem essa bordinha. A área seca a gente costuma fazer ela retona até porque Uhum. incomoda. Como a gente usa a área seca para
cortar as coisas e tal, a gente pensa que incomoda um pouco você apoiar assim E e ter uma bordinha aqui incomodando, né? Então ela já funciona igual mesa, ela tem a parte direta, assim. Então existe essa diferença que é bom ressaltar, porque eu já usei bancadas que não foram tão bem planejadas. Aliás, a da minha casa mesmo, eu posso falar. Não é nem que não foi bem planejado, como vocês sabem, minha casa, nasci lá, então é a mesma bancada desde sempre. E aí só tem uma bancada na cozinha inteira, e aí ela é toda bancada molhada. Aí eu sinto falta mesmo de quando eu paro pra cortar alguma coisa, de ter uma bancada mais bacana, assim, que não tem essa bordinha, que tem uma área, um espaço de trabalho melhor. E outra coisa que me incomoda na minha bancada é a altura dela. Ixi, a altura? A altura da bancada mesmo. Como a gente usa a bancada geralmente em pé, né, para lavar a louça ou para cortar comida e tudo mais, existe a nossa altura ideal de bancada. E tem como medir isso? Tem como medir. Geralmente a altura do chão até o seu cotovelo, com você em pé, né? Então fica em pé, mede do chão até o seu cotovelo, e aí você diminui 10 centímetros. E aí fica a altura bancada da ideal. bancada. Então é a altura do chão até o seu cotovelo menos 10 centímetros. Então é por isso que tem muita gente que reclama, né? Porque não existe uma altura ideal. É a altura para a pessoa, né? Então, hoje, isso tem sido uma coisa que eu tenho tentado desconstruir com os meus clientes e até no canal e tal. Porque existe sim um tamanho padrão para as coisas. Existe um tamanho padrão para bancada, altura padrão de TV, existe altura padrão de tudo. Só que essa altura padrão, ela é feita com uma base média da população, uma base média. Se você é uma pessoa que é um pouco mais alta que a média, ou um pouco mais baixa que a média, isso vai te incomodar. Entendeu? Isso vai te incomodar de alguma maneira, porque vai atingir sua ergonomia. Aí, de repente, você tá lá lavando a louça, tá sentindo dor nas costas, Eu mesmo, toda vez que eu lavo a louça, eu sinto dor nas costas. Caramba. Aí eu criei uma rotina de lavar a louça meio picadinho. Porque... que é o famoso sujou, lavou, né? Não ficar acumulando muito e tal. Por conta dessa questão de sentir mesmo um peso ali, de ficar lavando por horas, de eu sentir mais a coluna. Então, assim, existe a altura padrão, que se você botar no Google vai aparecer lá, altura padrão de bancada e tal. Mas vale a pena você se medir e fazer a sua altura padrão. Porque se é você que vai usar mais, que vai lavar mais, vale a pena o seu corpo ser o padrão de medida. Ser a base, né, da medida para ser de fato ergonômico para você. Agora, cara, tem a cozinha lá de casa, mas não sou eu que lavo a louça. Aí você não precisa se preocupar tanto. Se é muita gente que lava a louça na sua casa, bens a Deus, né? Ainda bem. Todo mundo lava a louça. Aí vocês podem também recorrer a essa questão da média, né? Ver a altura de todo mundo, tentar achar uma média, ver quem fica mais tempo ali, quem usa mais. Porque eu acho que existe sempre uma conversa de concessão para chegar num valor ideal. Exatamente. Então, assim, além de área molhada, área seca da sua bancada, além dessa questão da altura dela, não pode esquecer jamais que lá embaixo da bancada, lá embaixo no chão, tem que ter um encaixezinho para o seu pé entrar. Geralmente existe esse recuo, com certeza vocês já viram, porque é padrão, é unânime, mas sei lá, vai que você tá fazendo aí sua cozinha sozinho e esquece de fazer esse recuo pro pé. Gente, precisa, porque pra gente ficar rente à bancada para lavar a louça e manusear os alimentos, a gente dá uma encostadinha na bancada. E pra gente conseguir encostar, o pé tem que estar tendo um espacinho para ele lá embaixo. Exatamente, fica extremamente desconfortável se não ter. Exato, você fica meio inclinado assim pra frente, meio longe da pia e tudo mais, né? Essa medida, inclusive, do cotovelo, ela é pensada para você alcançar até o fundo da pia. Então, se você tá com uma pia aí que ela é fora do comum, que às vezes ela é mais profunda e tal, quando você for pensar na medida que você vai botar ela de altura para você usar, pensa se você alcança o fundo dela, se você consegue chegar no fundo dela e tal, que isso também é importante para ergonomia, né?
É muito interessante que o povo brasileiro ele já é muito misturado, muito variado. Então a variação de altura também acompanha isso, né? Sim. Então vai ter muito mais problema de ergonomia, justamente porque vai ter muita gente que vai se sentir muito alto para pia e muita gente que vai se sentir muito baixo. Acho que essa É, discrepância é muito e grande, tem né? uma coisa histórica, eu não sei se vale entrar muito dentro, né? Mas a gente tem uma coisa, questão cultural, histórica muito grande, onde os padrões ergonômicos que a gente tem hoje, eles são muito pautados, assim, de que as mulheres que lavam a louça, e isso Aham, já é uma coisa que vem mudando, né? exato. Então, e a altura padrão da mulher e do homem, ela é diferente. O que a sociedade fala, não, tem mais mulheres que medem 1,60 m e mais homens que medem 1,75 m. Uhum. Aí é meio isso, o padrão do homem é 1,75 m, o padrão da mulher é 1,60 m. Uhum. Só que eu meço 1,75 m, então eu fico, cara, o meu Olha padrão é aí. o masculino, então, sei lá. E quantos homens eu conheço que são mais altos, né? Mulheres que são mais altas que eu, Uhum. né? Então, assim, eu realmente tento trazer aqui um conteúdo pensando de você olhar muito mais para o seu corpo, porque eu me incomodo com a questão da roupa de tamanho único. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu não costumo caber numa roupa de tamanho único. E eu penso, gente, como pode existir uma roupa de tamanho único? Exatamente. Se os corpos não são únicos, eles são completamente diferentes um do outro. E é claro que quem não se encaixa no padrão é quem se incomoda mais. Exatamente. E aí eu me incomodo em relação a isso. Então eu tento trazer também esse olhar do cara, não é padrão. Aham. Exatamente. Não é padrão. Vamos cada um olhar para o seu corpo, medir, se conhecer, para você conseguir achar o seu tamanho ideal de bancada, o seu tamanho ideal de mesa, de cadeira. Porque às vezes pode estar te trazendo um mal danado, né? Exatamente. A gente fica, tô com dor nas costas, tô com dor no ombro, Cara, existe sim também esse olhar do você tá usando direito? Você tá usando sua coluna do jeito ok? Você tá apoiando seu cotovelo nas horas de fazer algumas tarefas? Da onde tá vindo essa dor, né? Tem aquele desgaste físico. Tem. E a gente usa a casa e algumas tarefas a gente se desgasta fisicamente. Então tem que estar sempre atento também a ter esse olhar do seu corpo, das suas medidas e de ver se aquilo tá funcionando para você, testar mesmo. Exato. O corpo responde, o corpo ele fala se está incomodando, se não está. E é só a gente prestar atenção nesses sinais. Exatamente. E falando em praticidade, assim, mas falando sobre bancadas, tem uma coisa que é muito boa, que é muito interessante, são aquelas bancadas que tem os eletrodomésticos embutidos, né? E É. alguns gadgets, alguns get-gets. Tem vários guerigueres. Tem vários get-gets. E isso ajuda, facilita a vida pra caramba, né? Pois é, tem muitas coisas para você colocar de acessório na bancada. Então, por exemplo, eu acho muito legal poder colocar os escorredores embutidos. Eu acho massa, mas não é toda bancada que cabe um escorredor embutido. Então, geralmente eu coloco um escorredor embutido quando a bancada é mais profunda. Então, eu tenho um pouquinho mais de espaço ali no fundo para colocar algum escorredor. Nem precisa ser algo muito grande, sabe? Depende muito do que a pessoa tem de eletrodomésticos. Então, assim, geralmente quando a pessoa ela tem a lava-louça, ela Uhum. não vai ter a necessidade de ter um puto escorredor, né? Porque ela já vai ter uma lava-louça e tal. Então, é meio que você primeiro entender o que é que você vai precisar. Mas tem como você... Quem tem bancada ilha, né? Que é aquela bancada que fica no meio da cozinha. É o sonho de muita gente. Na cozinha dos sonhos, a bancada ilha. A gente acaba colocando na bancada ilha aquela torre de tomadas que a gente puxa, né? Ela fica embutida, você puxa e sai um monte de tomadinha. Na Uhum. bancada ilha é super interessante de lembrar de colocar a tomada, porque é um espaço muito de manuseio, mas que a gente usa para alguns eletrodomésticos específicos. A gente acaba usando muito para batedeira, Uhum. liquidificador. Então, ter a cozinha a gente usa muito eletrodoméstico, né? É muita coisa ao mesmo É tempo. muito. Então, quanto mais você pensar, o que eu vou usar aqui? Preciso de quê? Tomada? Então, toma. Tem muito essa questão. Então, você tem essa coisa das tomadas, você tem as coisas que ficam embutidas, tem até o dispenser do detergente que fica embutido. Uhum. Tem muita questão embutida dos eletrodomésticos.
E eu acho que dá para entrar muito nisso na questão dos armários, quando a gente vai falar de armário, porque a maioria dos embutidos não fica na bancada, fica no armário. É verdade. Né? Você compra ali um forno que embute no armário, você vai comprar a própria lava-louça, tem algumas que embute no armário. E aí tem que ficar sempre ligado em quais eletrodomésticos que você vai ter. E aqui fica uma lembrança, assim, gente. Uma das primeiras coisas que eu peço para o meu cliente é que ele me diga quais são os eletrodomésticos que ele vai ter. Porque os eletrodomésticos, eles têm os tamanhos específicos. Então, se você vai desenhar uma marcenaria para ficar perfeita ali para sua cozinha, você precisa saber exatamente o tamanho de cada eletrodoméstico que você vai ter. E cada eletrodoméstico, ele vem com um manual técnico, onde diz quais são as medidas que ele tem e quanto de afastamento que ele precisa ter para encaixe da marcenaria. Nem todos, os de embutir, eles vêm para encaixar na marcenaria. Mas alguns não são de embutir e mesmo assim a gente tenta embutir, às vezes, na marcenaria. Só que precisa ficar atento principalmente a esses, porque eles têm 1 centímetro de espaço que ele pede para ficar livre, para respirar. E aí durar mais tempo o seu eletrodoméstico, né? Então você compra lá uma geladeira que está pedindo para ter 10 centímetros de cada lado de respiro, e você não respeita isso, coloca a marcenaria em volta, é muito capaz que essa sua geladeira dure menos do que você estava imaginando, esperando que ela ia durar, justamente porque ela vai superaquecer, vai acabar estragando. Então, para não danificar os seus eletrodomésticos, escolha eles para você saber o que você vai precisar na sua cozinha, o que você quer na sua cozinha. Veja o manual técnico dele, de tamanho, de como que funciona a instalação, para só aí você conseguir mesmo definir a marcenaria. Né? Então, tem a posição de cada um e escolher eles é imprescindível, né? Então, o de dica, assim, eu gosto que meu cliente mesmo escolha a marca e o que está dentro do orçamento dele, que defina essas coisas. Mas, assim, a gente tem as dicas, por exemplo, gente, coloca sempre a lava-louça perto da pia. Porque é muito comum a gente primeiro deixar as coisas na pia e depois montar a lava-louça. E aí acaba molhando o chão se estiver muito longe, acaba sujando a sua cozinha, não é a nossa intenção, né? Então, assim, não deixa a lava-louça muito longe da pia. Geralmente fica embaixo da pia, do ladinho, assim, para ficar fácil esse manuseio. Se vai ter forno, se vai ter cooktop, né? Que é outro embutido que esse vai na bancada. Esse vai na bancada. Definir se eles vão ser todos elétricos, se vai ter algum a gás, né? Aonde que você vai colocar o bebedouro, né? Também, o filtro de água. São tantos itens dentro da cozinha. E aí, além desses que ficam geralmente fixos, né? O filtro de água fica fixo, forno fica fixo, cooktop fica fixo. Se for fogão também fica fixo, geladeira fica fixa, pia fica fixa. Além desses, vocês têm os eletrodomésticos que às vezes você usa todos os dias, mas que não necessariamente são fixos, como um liquidificador, né? Uma batedeira, aquela máquina de fazer suco. Sim, tem todos aqueles produtos pequenininhos, né? Sim, mixer, né? Mixer, nossa, tem vários. Então, assim, você tem que pensar também aonde que você vai guardar eles, se vai ter alguma possibilidade que seja mais rápida, mais fácil de manusear, que vai te ajudar. Seja mais à mão, né? E que vai te ajudar, de fato, no dia a dia ali. Isso me lembrou que uma das cozinhas a gente botou um armário que quando ele abria para cima. Quando você abria a porta ela abria para cima, mas não era basculante, que abre fazendo um ângulo, né? Ela é literalmente só igual aqueles carros mais chiques, assim, que a porta só sobe. Caraca! E aí ele continuava na bancada, entendeu? Era uma bancada, não era madeira que tinha embaixo. E esse armário, a única função dele era para manter o liquidificador, a batedeira e a cafeteira, e ficava tudo já ligado na tomada. A pessoa só puxava um pouquinho pra frente, usava, tarará. Perfeito. Era um jeito de esconder esses itens que ia usar todo dia, mas ainda assim ter eles ali num lugar fácil, de fácil acesso, com a tomada já ali ligada. Essas tudo super assim. Simples, né? E super útil. Então, assim, existem N soluções para cozinha. Eu acho que quem fica brincando de ver a cozinha dos sonhos no Pinterest sabe quantas opções tem. Então, antes de você viajar no mundo das opções,
Tem que saber o que cabe dentro da sua cozinha. A quantidade de coisa que você tem. Sabe? Porque, cara, às vezes a pessoa quer fazer uma cozinha sem armário. Mas ela tá simplesmente ignorando o fato de que ela tem uma infinidade de potinhos. Um monte de Tupperware. Um monte de Tupperware. Um monte de panela. Onde que ela vai guardar isso tudo, né? Fora que tem um estilo ali também. Tem gente que, quero uma cozinha minimalista, nem quero armário, quero uma prateleira. Na foto, gente, isso é lindo. Mas na prática, no dia a dia, você vai guardar o que nessa prateleira? Vai guardar uma coisa para tirar foto e a sua cozinha ficar linda, tipo livros, alguns potinhos mais bonitos e tal. Ou você vai colocar as coisas que você usa todo dia. Você vai colocar lá, tipo, uma batedeira, você vai colocar lá os seus pratos, os seus copos e tal. Os seus copos são todos iguaizinhos, você vai achar bonito, eles são cada um de um tamanho, porque tem tudo isso envolvido. Então você tem que realmente refletir o que eu tenho. Eu quero que seja fácil que eu veja e que fique aparente, ou não, nossa, esconde tudo, porque eu quebro muito copo, então cada um é de um jeito, e aí é melhor ficar no armário escondido e tal. Você tem que pensar muito mesmo nas suas coisas, não dá pra ficar fugindo muito do que é seu, sabe? E o que funciona para você. A gente estava falando aqui de eletrodoméstico e nesse tema de o que funciona para você, também existe alguma disposição específica de eletrodoméstico, dos principais, assim, que são geladeira, fogão, bancada, alguma disposição deles que deixe mais fácil o acesso? Durante muito tempo eu aprendi que era mais fácil você ter uma triangulação da pia, do fogão e da geladeira. Né? A ideia é que você consiga trabalhar num lugar e no seu próprio eixo virar e ter acesso à geladeira, à pia e ao fogão. Para ficar bem fácil de quando você está cozinhando, você pegar um negócio que faltou na geladeira, você poder botar na pia na hora, essas coisas assim. Mas vale lembrar que muitas das cozinhas hoje é quase impossível, que a maioria das cozinhas de apartamento principalmente é uma cozinha corredor. Então ela geralmente vem na configuração geladeira, pia, fogão. E essa configuração ela existe por um motivo também do espaço da geladeira às vezes precisa ser maior mesmo, então ela encaixa melhor logo no início. Mas também tem a questão da geladeira ser um lugar que a gente chega em casa, já abre, fica lá olhando. É um lugar mais fácil. A gente acessa mais a geladeira do que o fogão, no geral, né? Para cada caso é um caso. E a pia, ela sempre precisa estar perto do fogão. Isso aí é uma necessidade mesmo, da gente apoiar as coisas na pia e tal. Então a gente sente falta de ter uma bancada, de ter uma coisa perto do fogão para auxiliar aí enquanto você está cozinhando. Não necessariamente a pia, às vezes a bancada mesmo, para você apoiar os ingredientes, essas coisas assim. A gente até brincou da mise en place, né? Nem todo mundo vai precisar da geladeira perto, porque vai ter gente que é super organizadinha, que separa tudo que vai pôr na comida antes de fazer. Mas tem gente que cozinha muito na intuição. E aí tá lá e não, preciso de um leite. Aí vai lá na geladeira e tal. Aí às vezes a geladeira tá longe, a panela tá lá ligada. Tem aquela coisa assim. Então assim, isso é muito engraçado porque a cozinha prática, na hora que você tá cozinhando, e você tem essa mobilidade de você ter o cooktop, de você ter a geladeira, de você ter a pia, quando você pensa ela de um jeito prático, essas coisas não estão longe uma das outras, né? Não é uma cozinha grande. Ela é uma cozinha ergonômica. Você facilmente mexe entre essas coisas, mas não é uma cozinha grande. Isso é legal porque tira um pouco essa ideia de que só vai ser ergonômico quando você tiver uma cozinha enorme. Às vezes a cozinha enorme, ela é zero prática. Porque ela tira um pouco essa funcionalidade, assim, versátil, sabe? Tem essa coisa também. Ela tem um espacinho que não precisa de muito, né? A cozinha em si, o que você vai fazer lá, ela é feita meio que para ser pequena mesmo, né? Exato. Claro que, na minha família somos 5 pessoas e todos gostamos de cozinhar. Aí muda totalmente a situação. Porque a gente não tá pensando numa cozinha para uma pessoa cozinhar, a gente tá pensando para vários. É a cozinha do Masterchef. É a cozinha do Masterchef. Mas, inclusive, gente, as cozinhas industriais, elas chegam a ter uma cuba, uma pia para cada funcionalidade. Então, tem uma pia que só vai usar para carne, uma só para louça, uma só para verduras e legumes, vai ter uma pia só para lavar a mão, para higienizar.
Então, assim, isso é interessante porque às vezes você é uma pessoa que tem nojinho da louça ficar na mesma pia da comida, que você lava a comida. Então, se você tiver espaço, vale a pena pensar numa cuba, em 2 cubas ou uma cuba que tem divisória, esse tipo de situação. Tem até várias torneiras diferentes, né? Vários tipos de torneira. Hoje tem torneira que tem mais de uma opção de saída de água, que sai água mais forte, sai água meio chuveirinho, que é mais flexível e tal. A gente até comentou antes de começar o episódio de água quente, né? Na pia, né? Porque a água quente ela ajuda muito a tirar a parte gordurosa, de fazer a limpeza da comida. Mas a maioria das casas brasileiras não tem água quente. Isso é muito comum nas casas de alto padrão, né? Mas os 2 últimos projetos que eu fiz, um projeto do apartamento do meu irmão, a gente colocou na pia da cozinha. Lá em casa a gente é bem friorento. Eu sei que Brasília não é frio, gente, mas a gente é bem friorento. A gente realmente se sente frio à toa. E aí ele falou, cara, eu vou lavar a louça, eu gosto de lavar a louça com água quente, porque tira mais fácil as coisas, eu quero botar água quente. Aí o que a gente fez? A gente comprou um aquecedorzinho de água e botou embaixo, no armário mesmo, embaixo da pia, pra água passar lá, aquecer e depois subir. Então tem água quente e água fria, e isso realmente facilita a lavação. A lavação? A lavagem da louça. Mas assim, você não gosta de lavar louça. Aí água gelada, você acha ruim. É um jeito de você começar a trazer coisinhas que sabe, vão agradando, vão facilitando sua vida, sabe? Vai melhorando aqui, vai melhorando ali. Existem várias maneiras de fazer isso. Então, tem como botar água quente também na sua pia, mesmo que em sua casa não tenha isso de forma padronizada, que realmente é raro. Mas tem como você colocar isso, principalmente se você achar que vai melhorar a qualidade da sua vida. E se você for friorenta como eu, porque, gente, no friozinho, eu sei que o frio aqui dura bem pouco, mas é muito difícil lavar a louça no frio. É muito difícil. Eu sei como é. Isso aí vai ser uma das coisas que eu vou colocar quando eu for trocar minha pia. Vai colocar um aquecedor. Vou botar um aquecedorzinho lá embaixo, já vou pensar nisso. É uma diferençazinha que faz você conseguir fazer coisas que antes... Que tem época do ano que você não faz. Ou você enrola o máximo pra fazer. Você faz uma meditação, pega coragem e vai lavar a louça. Fala, nossa, eu tô desde ontem enrolando pra lavar a louça. Isso diz muita coisa, já facilita muito pra vida. Então tem como colocar... falando do aquecedor, né? Veio a imagem dessa pia do apartamento do meu irmão. E aí eu lembrei também de uma coisa que a gente tem usado muito, que é o triturador. Né? Então, assim, quando a pessoa fala pra mim, minha cozinha é muito pequena, ela não tem muito espaço de bancada, o que eu posso fazer pra ter mais bancada, tá? Quando eu chego lá, aí tem tipo um escorredor gigante, entendeu? Aí tem a pia, e aí tem lixinho, e tem detergente, tem um monte de coisa em cima da pia. Aí a primeira coisa que eu falo, olha, a gente vai ter que tirar esse escorredor daqui, porque senão realmente você não vai ter espaço de bancada. Aí é quando eu trago a solução de trazer o escorredor pro basculante, que fica acima da pia. E eu falo, olha, a gente também podia tirar o lixinho e colocar um triturador. Porque o triturador realmente é um investimento. Só que ele é muito bom, cara. É muito bom. Eu também facilita não tenho. Demais, né? Não tem. Eu indico, mas eu não tenho. Mas assim, eu coloquei no apartamento do meu irmão, no apartamento da minha irmã. E, sério, quase todos os meus clientes que colocaram adoram o triturador. Porque acaba o lixinho de cima da pia, sabe? Ele tritura tudo mesmo. E aí você fica só com aquele lixo maior, que não é o lixo orgânico, né? E, cara, não tem odor, né? Ele tritura logo tudo, já vai direto pro esgoto, não tem muita questão, assim. Então é um item que muita gente às vezes considera de luxo, mas eu acho que ambiente pequeno às vezes compensa para liberar a bancada. Apesar de que dentro do armário ele ocupa um espacinho de respeito. Embaixo da pia no sifão, o triturador ocupa um espacinho de respeito. Mas dependendo da quantidade de coisa que você tem, só você vai ter essa resposta. O que vale a pena pra mim? E é um facilitador de vida, de qualquer forma. Facilitador de vida, isso muda muita coisa. Tem muita coisa que as pessoas consideram luxo, tipo água quente, tipo triturador, um escorredor embutido, uma bancada branca,
né? Tem muita gente que fala, nossa, é um item de luxo e tal. Mas, cara, será que é? Porque vai organizar, vai facilitar a sua vida. Porque às vezes eu penso assim que o luxo, quando a gente fala mal assim, é um item de luxo, é como se fosse uma parada supérflua, assim, que não vai facilitar a sua vida. Não sei. E Dinheiro nesse exacerbado, né? uma ostentação e tal. E não, cara, tem coisa que vai ajudar a sua vida sim, que vai facilitar. Você vai lavar a louça mais rápido porque tem água quente, porque vai ajudar a tirar as coisas que ficam lá presas no prato. Eu acho que é até uma má colocação, né? Falar sobre os embutidos da cozinha como artigo de luxo. Porque, na verdade, não é luxo, não é funcional. É funcional, vai melhorar a sua ergonomia, vai melhorar a otimização do seu espaço, o jeito que você vai usar. Tem a questão também da poluição visual, tem gente que fica muito incomodado com as coisas aparentes, mas tem gente que já é o oposto, quer ver tudo aparente para ter mais facilidade de pegar, né? Tem aqueles ímãs, né, que a galera põe tudo lá. Tem gente que odeia aquilo ali, porque fala, nossa, não, é muita coisa e tal. Mas tem gente que usa tanto, que passa o dia inteiro pegando faca, né? Que é ótimo ter aquilo ali. Então, só vocês têm a resposta do que é a cozinha ideal mesmo para vocês. É o que vai funcionar. E aí voltando para a bancada branca, a gente não falou muito dos tipos de bancada, né? E na maioria dos brasileiros, a gente usa mesmo as bancadas da cozinha em pedra, né? Ou pedra artificial ou pedra natural, né? E acho que a maior bancada, as mais famosas, são as de granito. Porque o granito, ele é super resistente e ele é menos poroso do que o mármore, né? Os dois são porosos, são pedras naturais. O que significa ser poroso? Eles vão absorver a água ou os produtos que vocês deixarem ali em cima. Mas o granito, ele é menos poroso do que o mármore. Significa que ele vai manchar menos. E geralmente a gente usa... os granitos, eles são mais manchados também. Eles têm mais pontinhos e tudo. E o fato deles serem assim, significa que eles não vão... A gente vai ver menos a sujeira. Então, por isso que o granito é a pedra que mais sai para bancada hoje no Brasil, assim. Fora que ela é uma pedra natural. E no exterior, gente, elas são mais caras. Aqui no Brasil, elas são mais baratas por serem natural e a gente produzir. Mas tem muitos países que tratam as pedras naturais como coisas mais raras. Isso é até uma curiosidade sobre isso. Então, às vezes você tem uma pedra de granito e você tá achando ruim. Mas tem lugares no mundo que ela é super ostentação, assim. Dê valor a ela. Dê valor a ela. Ela é natural, extraída aqui. Exatamente. E tem alguma bancada que seja ruim, assim, que manche bastante? A de mármore ela já é mais porosa. Mármore, nossa, mármore mancha muito. Deve manchar, que é uma beleza. Existem hoje os produtos que eles impermeabilizam, né? Só que o que acontece? Precisa de manutenção sempre. E como a gente usa muita coisa corrosiva na cozinha, por exemplo, limão, acaba que precisa de ter muita atenção e tá sempre impermeabilizando. Aí, como eu sei que a maioria das pessoas não vão ficar dando aquela manutenção de tantos em tantos meses, eu prefiro não indicar mármore, sabe? Eu falo, olha, você tem certeza, quando a pessoa faz questão, né? Você tem certeza? Tipo, você vai cuidar, você vai lembrar de permeabilizar, você vai polir, você vai cuidar disso aqui de verdade? Porque mancha mesmo, assim. É difícil. E o mármore, eles são bonitos, né? Eles são bonitos de ver, eles têm aqueles veios, tem os mármores mais claros, eles são classudos, né? E eles são mais caros que o granito mesmo. Mesmo tendo uma resistência ali, né, de serem mais mancháveis, eles são mais caros que os granitos pela beleza, né? E aí eu acho que entra muito as pedras sintéticas, que são as pedras que imitam ali, granito, mármore, tem várias, algumas até mais maleáveis da gente conseguir botar na forma que a gente quiser, que até o córion é uma dessas pedras que tá super em alta, porque a gente consegue moldar o escorredor, a pia, ela tem a borda higiênica, que ela em vez de fazer um 90 graus na borda, ela faz uma voltinha, que aí nunca acumula poeira, nunca acumula sujeira, você sempre consegue limpar, então isso é fantástico, né? Isso é uma beleza. Só que são mais caras. Aqui no Brasil elas são um pouco mais inacessíveis. Mas eu falei aqui de bancada branca, porque tem muita gente que às vezes fica, bancada branca, meu sonho, mas é caro, né? E algumas coisas vale a pena você ponderar. Então, por exemplo, do projeto do apartamento do meu irmão mesmo,
eu fiz uma bancada branca, porque o apartamento dele era muito fechadinho, muito pequenininho, e não tinha muita luz natural. E ele tava com uma pegada, assim, de referências mais industriais, ele queria um chão mais acinzentado, paredes mais acinzentadas, acabamentos pretos e tal. E aí eu falei, cara, se a gente botar essa bancada escura, a sua casa vai ficar muito escura. Vamos tentar clarear só a bancada? Então, assim, vamos usar os materiais mais simples em tudo. Vamos baixar o custo aqui, mas na bancada vamos valorizar? Exatamente, Entendeu? Pra não virar bate-caverna. Exatamente. Aí foi uma decisão, uma escolha que a gente teve junto. E eu achei que foi muito assertivo, assim, que realmente ajudou a clarear, deu um up, chamou atenção para a cozinha dele, não brigou com a ideia do industrial, né? E aí, como a gente usou o Corian, que é esse aqui dá para moldar, e a pia é igual a bancada e tal, a gente colocou até um embutido na bancada, um carregador de indução de celular. Então, eu chego em casa, apoio o celular e já começa a carregar e vai embora, né? Caraca, isso é genial. Isso aí... E como é bem central, que é um apartamento bem pequenininho, então é uma cozinha bem central. Tipo, ele sempre tem que passar por esse pedacinho da bancada para entrar no quarto dele, por exemplo. Nossa. Então, ficou muito estratégico, sabe? O espaço de carregar o celular. E hoje em dia dizem que não vai nem mais vir, né, o carregador de celular. Vai todo mundo ser carregado por indução. Então já é uma tecnologia que a gente não imagina, né? Custa um pouquinho aí a mais, né? Mas só que, ó, a facilidade. A facilidade. Você chega em casa e já tá lá. Ergonomia. E quem nunca ficou puto de não achar o carregador? Exatamente. Quem pegou meu carregador? não tem essas brigas em família? Nossa, e depois de um tempo fica ruim o fio. Você demora um tempão, acha o carregador, aí você não acha a tomada vaga. Nossa. Quando a casa não tenha planejamento de tomada. Então, assim, ó, existe também essa ideia, gente. Vocês estão fazendo cozinha, tá fazendo bancada. Lembra de ter tomada para você usar os seus eletrodomésticos todos. Porque não adianta você ter lá uma bancadona e não ter tomada para ligar o liquidificador, cara. Vamos pensar nisso aí também. Exatamente. O futuro é tecnologia, então vai ter que usar bastante tomada aí. A tendência é que toda hora aparece um eletrodoméstico novo. Então, a tendência é essa. E você estava falando uma coisa que me deu uma... Me lembrou de um outro probleminha que muita casa tem, é da iluminação, né? Porque às vezes dá para usar iluminação natural, é o ideal, né? Pegar um horário ali de sol que dê para iluminar a cozinha inteira sempre. Mas tem muita cozinha que não tem isso, né? Que é bem escura e isso também atrapalha muito às vezes, né? Tem, a iluminação da cozinha, a gente considera que é uma área de trabalho, né? Uma área que a gente vai ficar manuseando coisas e tal. Então, a gente sempre opta pela iluminação direta, essa iluminação que ilumina de cima para baixo diretão, né? Porque as indiretas, elas iluminam o próprio teto ou a parede. Não ilumina para baixo, assim, direto, né? E a gente também opta pela luz branca, que é uma luz que mantém a gente num estado de atenção um pouco maior e mostra mais também as sujeiras, essas coisas. Tem gente que odeia a luz branca, né? Porque ela realmente mostra muitas imperfeições. Mostra. Então, tem gente que fala, não gosto da luz branca e tal. Existe a opção da luz neutra, né? A gente não costuma usar muito a amarelada porque ela realmente fica tudo mais amarelado. Então, sei lá, se você tem uma cozinha que ela tem mais itens brancos, se você quer que apareça mais branco, vale a pena também lembrar que a luz, gente, ela muda as cores que você tá vendo, né? E aí a gente usa muito branco na cozinha por isso, porque é uma luz que traz mais atenção, é uma luz que faz você enxergar melhor os defeitos das coisas. É uma área que a gente considera área de trabalho, então a gente não quer ver sujeira, a gente quer ter mais atenção. E aí por isso que a gente opta pela luz branca. Mas assim, luz é muito complexo. O projeto luminotécnico dá pra fazer, gente, muita coisa. Então assim, vale também você pensar sei lá, será que você tá com muito armário e a luz não tá te ajudando a iluminar a bancada? Será que não tem que botar um outro ponto de luz embaixo do armário para você enxergar melhor a sua bancada, que é onde você vai usar o alimento? Porque às vezes você põe uma luz central fortona, ela tá iluminando o chão, mas não tá iluminando a sua área de trabalho. Então, você também tem que ponderar isso daí. A luz tá vindo pro lugar ideal, pro lugar certo? É claro que a gente também quer ver se o chão tá limpo, mas não é só isso, né? Tem a área de fato de trabalho, de bancada, onde você tá manuseando a comida. Então, vale a pena sempre pensar nisso. E pensar, enfim, tudo que você vai pensar na sua cozinha, no fim das contas o que é que você quer? O que é que você precisa? Como que você usa? Qual é a sua rotina? Qual é a sua rotina que você gostaria de ter na cozinha?
né? Quais são os eletrodomésticos dos seus sonhos? Né? Cabe tudo na sua cozinha? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que chegar num lugar ali para decidir isso vale, isso não vale, né? Num consenso com alguém que more com a pessoa, Exato. né? Porque assim, gente, de materiais existem infinitos, né? A gente falou aqui bastante de material de bancada, a gente falou de alguns materiais de piso, mas existem outros, não existem só os que eu falei, né? Tem como a gente fazer hoje bancada de cimentado, que tem que moldar a bancada, tem como fazer de porcelanato, sabe? Que é fazer a bancada e botar o porcelanato mesmo. Tem piso, também tem muitas opções. E a gente também falou um pouco de ergonomia, né? O que até me lembrou que eu não comentei uma das coisas de ergonomia que a gente já tinha conversado antes, que foi das gavetas, né? É verdade. Gente, quando você for fazer um armário, o armário planejado da sua cozinha, você tem que pensar muito como vocês usam o armário. E aí uma das coisas que eu realmente costumo indicar é que na parte de baixo, na bancada para baixo, o cliente dê preferência por gavetões do que armários, porque o armário você meio que tem que agachar e conseguir olhar até o fundo do armário. Já o gavetão, ele sai, tem extração total, você consegue ver tudo que tem dentro do gavetão, e aí você fecha e pronto. Tá ok, você não precisa ficar, sei lá, agachando, às vezes tá com a roupa desconfortável, aí não consegue olhar direito que tá no fundo do armário. Então, ele é mesmo mais ergonômico, e hoje em dia já tem os gavetões que fazem o contorno da cuba e do sifão, então nem até embaixo da pia você consegue botar um gavetão. Dê preferência para os gavetões. Eu sei que a ferragem dele é mais cara do que armário, mas se você usa todos os dias, se você usa muito a sua cozinha, pensa na sua saúde. Pensa nessa questão de você ter essa mobilidade facilitada, se isso é uma coisa que te incomoda, se não é, porque tem gente também que opta por, não, eu prefiro agachar até que isso me force a agachar para eu ter essa mobilidade. Mas pensa, esse é o seu perfil? Faz sentido para você? É do jeito que você gosta? Porque a marcenaria, as ferragens, o que tem disponível de embutido, de tecnologia, tudo isso só faz sentido se fizer sentido para você, para sua vida, para sua rotina. Então, acho que a gente pode finalizar. Exatamente. A gente está aqui esse tempo todo falando justamente disso, do que é mais fácil para cada um, né? Então, ergonomia, iluminação, tudo isso aí só vai servir se você souber. Se você souber para que você vai estar escolhendo cada uma dessas coisas. Se você souber como você vai usar. Então, mais uma vez, a tecla é a mesma. Se conheça primeiro o que você precisa para depois você tomar suas decisões. O Pinterest está aí, cheio de ideias. E a gente está aqui para tentar ajudar vocês a tomar as melhores decisões de acordo com a sua vida pessoal, com o seu corpo, com as suas medidas, para que de fato você tenha uma cozinha feita sob medida para você, uma casa feita para você que conte a sua história, que faça sentido e que, enfim, te lembre até, sei lá, os lugares que você ama na vida. Porque, afinal de contas, a cozinha é o coração da casa, né, gente? Então, você tem que fazer ela para você amar, tá dentro dela. Exatamente. Nossa, que frase perfeita para terminar essa aí. É isso, gente. A gente espera que nós tenhamos dado luz aí às suas ideias e também às suas dúvidas. Comenta pra gente lá nas redes sociais ou aqui mesmo o que vocês acharam, quais são suas dúvidas e ideias para os próximos episódios. A gente espera que vocês estejam de volta aqui na próxima semana e é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais. O meu arroba no Instagram é Filha de Peixe. O meu arroba é Tarangino. A gente tá no Spotify, no YouTube. E é isso. Sempre vamos estar aqui respondendo as dúvidas de vocês. Podem dar ideias para novos episódios. E um beijo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.